Muito bem, a nossa reportagem se encontra aqui em Brasília e hoje nós vamos conversar com um advogado que faz sucesso aqui na capital federal do Brasil. E ele é um souzense, né? A gente se refere ao Dr. Rodrigo Queiroga, já está aqui há 23 anos, né? Onde aqui tem o seu escritório, tem suas parcerias jurídicas também e tem trabalhado, né, na defesa da sociedade em relação a vários tribunais. Foi candidato, esteve na lista tríplice para concorrer a uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, é advogado especialista na área eleitoral, no direito previdenciário também e, logicamente, outras áreas do meio jurídico. Dr. Rodrigo Queiroga, satisfação, tá? Tê-lo aqui, ser recebido pelo senhor aqui no seu escritório em Brasília. Levi, é uma grata surpresa, você é uma pessoa de que já tem um carinho muito grande lá da cidade de Souza, minha querida cidade. Isso para mim me remota tanto as boas lembranças que a gente teve lá em Souza, com a época dos carnavais fora de época, e assim nós nos conhecemos pela primeira vez. Eu estava na época na faculdade, você estava iniciando sua carreira como jornalista e também está brilhando como jornalista. Parabéns também por sua participação aqui em Brasília, a repercussão foi muito boa, tanto no meio jurídico como político também. Você entrevistou diversas autoridades e sempre que quiser vir aqui a Brasília será muito bem-vindo. Aqui é o escritório, tanto como a minha casa também, estará de portas abertas para você, Levi. Muito bem, doutor Rodrigo, obrigado pelas suas considerações e assim, para a gente dividir justamente a sua trajetória, né, como advogado em Brasília, por favor, informe aos nossos ouvintes e internautas, os nossos telespectadores também, como tem sido a sua trajetória, né, de uma forma resumida, do chegar à capital federal ao se estabelecer e hoje se tornar um dos escritórios de advocacia do DF, né, de maior importância para todos aqui. Levi, primeiramente, muito estudo e muito trabalho. Me formei na Universidade Federal de Souza, na Paraíba, né? E aprendi, tive bons professores. Desde o início da minha formação acadêmica, eu comecei a atuar tanto na Defensoria Pública como na OAB. Isso me deu uma oportunidade, um diferencial quando cheguei aqui em Brasília. Com a experiência que tive, eu fui adquirindo, tanto no Fórum lá de Souza, que trabalhei muito, trabalhei na terceira vara também de família, que aí mando um abraço para todos do Fórum de Souza. E isso me ajudou muito quando cheguei em Brasília, que deu um diferencial. Aqui em Brasília, comecei a trabalhar também com algumas referências paraibanas aqui, como o ex-ministro José Luiz Clerô, Irapuã Sobral, Hinaldo Leitão, que me incentivaram e me ajudaram muito aqui em Brasília. E aqui em Brasília consegui chegar a disputar um cargo, ou seja, fui o mais votado pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores, por conhecimento técnico, pelo trabalho que tenho aqui em Brasília. E hoje, nosso escritório, temos atuação aqui no Distrito Federal, tanto no Nordeste, como em Pernambuco, na Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e no Norte do país. Então, dessa forma, me sinto lisonjeado por chegar onde eu cheguei, mas foi fruto de muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Tá certo. O senhor milita também na área previdenciária. A legislação tem sofrido algumas mudanças, né, ao longo do tempo. O senhor avalia que essas últimas mudanças elas têm mais beneficiado o usuário do sistema previdenciário brasileiro ou tem dificultado? Por exemplo, essa questão da idade, do cálculo, né? A regra de hoje está melhor ou está pior do que a regra anterior? Uma questão previdenciária sempre tem uma evolução, principalmente para restringir alguns benefícios, alguns direitos, mas isso tudo serve para uma correção. Essas correções são feitas porque quem faz parte ou quem contribui são os próprios beneficiários. Dessa forma, quem está começando a contribuir no início tem que beneficiar quem está lá na ponta, ou seja, quem está se aposentando agora. E para isso tem que haver um cálculo matemático, um cálculo aritmético que seja perene, que dê uma segurança para aquele beneficiário. Um ponto específico, a questão da prova de vida. Né, o fim da obrigatoriedade de quem está vivo provar que está vivo. Qual é o seu entendimento sobre isso, sua avaliação?
Levi, é necessário ter essa prova, ou seja, tem que verificar caso a caso. É importante porque temos que entender a situação de cada pessoa, mas hoje em dia, com o sistema avançado que nós temos, de tecnologia, de verificação que tem, seja movimentação do seu CPF, tudo, eu acho que deveria evoluir a legislação também para facilitar essa comprovação. E não ter aquele sacrifício de um deslocamento para uma agência do INSS e fazer essa comprovação. Tá certo. Doutor Rodrigo, vamos partir aqui para outra questão, ainda do direito, evidentemente, relacionada à questão eleitoral. Pois não. Recentemente, o senhor participou de uma disputa para a presidência para um cargo de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Né? E o senhor, como se fala no linguajar popular e no mundo do futebol, bateu na trave, né? Foi o que faltou, doutor Rodrigo, para Souza ter essa representação aqui em Brasília? O Souza, eu até destaco inicialmente que Souza é um polo de grandes profissionais. Sim, sim. Hoje aqui temos o Dimas Gadelha como deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, que está exercendo com magnífico o seu mandato, ou seja, o primeiro mandato dele em termos de exercício no seu exercício parlamentar. Temos bons médicos da cidade de Souza também, como alguns colegas, que eu não vou citar nome para não esquecer o nome de ninguém, mas aqui eu também cheguei através do trabalho. Não consegui porque essa deliberação que se tem, que pese ter sido o mais votado pelo Tribunal de Justiça, por uma questão técnica, há também uma deliberação política. E essa deliberação política depende da escolha do presidente da República na época. Então a escolha que se teve entre os 3 candidatos, que para mim já foi um motivo de orgulho ter escolhido entre os 3 candidatos, o mais votado pelo Tribunal de Justiça, mas ponderou o nome de uma outra pessoa. Isso para a gente serve de incentivo para uma próxima etapa, para uma próxima disputa. Tá certo. Claro que eu não ia aqui desperdiçar essa oportunidade e tratar com o doutor Rodrigo Queiroga, que é especialista também em direito eleitoral, e falar sobre um caso pontual do sertão da Paraíba. O ex-prefeito Chico Mendes, de São José de Piranhas, exerceu o mandato por 2 vezes, renunciou justamente no meio desse mandato, o vice assumiu, e há uma possibilidade dele, agora ele está justamente exercendo o cargo de deputado estadual, né, e há uma possibilidade de no ano que vem, em 2024, ele disputar um cargo de prefeito. A legislação, doutor Rodrigo, proíbe ou permite que isso aconteça? Ele pode ser candidato na mesma cidade onde ele exerceu 2 mandatos e hoje está como deputado estadual representando o estado, ou ele só pode disputar esse cargo de prefeito no próximo ano se for em outro município? Veja bem, Levi, é uma situação bem delicada, mas eu falo para você de forma tranquila. Ele foi eleito para exercer o mandato de prefeito no município de São José de Piranhas, não é isso? Isso. Ele chegou a exercer o primeiro mandato e chegou a exercer o segundo mandato também. Correto. E no espaço de tempo, ou na metade do mandato, ele renunciou para disputar o cargo de deputado que foi eleito. Exato. Eu entendo que ele não pode ser candidato na cidade que ele exerceu 2 mandatos de prefeitos. Ou seja, aí sim seria caracterizado o 3º mandato, que é vedado constitucionalmente. E compreendo que ele pode sim ser candidato em uma outra cidade. Não haveria esse problema, porque não seria caracterizado a um mandato ou um candidato de prefeito itinerante. Dessa forma, ele haveria a possibilidade de disputar o cargo em uma outra cidade, não na mesma cidade que ele exerceu 2 mandatos. Entendeu? Isso independentemente de ser na área de atuação política dele ou em outra região. Por exemplo, se ele quisesse ser candidato a prefeito lá em Campina Grande, lá em Queimadas, não teria objeção nenhuma. Nenhuma, inclusive na cidade de Cajazeiras também, que é próxima a São José de Piranhas. Eu não vejo como objeção a ele ser candidato. Ele pode sim disputar um mandato de prefeito nas próximas eleições. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigado ao senhor por primeiro nos receber aqui, viu, com muita gentileza, com muita educação, coisas que são peculiares, né, da sua pessoa.
Um grande abraço, viu? Nos sentimos aqui muito felizes por estarmos aqui, não só a minha pessoa, mas José Dias Neto, Peterson Santos, que nos acompanham aqui em Brasília. Forte abraço ao senhor e sua mensagem, seu recado para a nossa amada Souza, né? Poxa, mais uma vez eu agradeço, é muito bom revê-lo aqui em Brasília. E parabéns também pelo seu trabalho aqui, sua atuação essa semana, que eu vi que foi bem intensa, bem produtiva também. Ainda não paramos, né? A pauta de vocês foi bem extensa, tentamos uma reunião durante a semana, não deu. Mas enfim, mais uma vez, de portas abertas, eu quero deixar aqui um grande abraço para todos da minha maravilhosa, amada cidade de Souza, com quem eu tenho muito carinho, gosto muito da minha cidade, tenho uma enorme saudade dessa minha cidade. E mando que essa cidade desempenhe, ou seja, cresça, torço pelo crescimento da minha cidade, que ela venha a exercer um papel fundamental no sertão paraibano, que é uma cidade de referência que se tem, seja na área de economia, na área de empresarial e na área de educação também. Torço muito para que Souza venha a crescer e ser um destaque no sertão paraibano. Um beijo no coração de todos.